Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo tutorial. Bom, a gente já tem a nossa imagem centralizada dentro do nosso arquivo e dentro da nossa área de trabalho, e a partir daqui a gente vai criar a massa, né, ou o volume que a gente estaria utilizando para desenvolver o nosso projeto. Para a gente fazer isso, a gente vai seguir os mesmos procedimentos que foram apresentados para vocês nas videoaulas anteriores que estão disponibilizados na página da disciplina, né? Onde a gente vai em Messing Insight, a gente vai selecionar In Place Mass. Essa mensagem aqui ela está dizendo que o Revit ele habilitou, né, o modo de exibir massa. Então, dessa forma, né, todas as massas que forem criadas, elas estarão visíveis dentro do projeto. Então, vou fechar. Tá? Eu vou chamar o meu arquivo de estudo de massas. Vou dar um OK. Detalhe que a gente não mencionou, a gente está trabalhando no nível 1, tá? Poderia eventualmente estar trabalhando em outros níveis, isso dependendo do tipo de situação de projeto que vocês tenham. No nosso caso, a gente vai o nível 1 ele seria, né, o nível mais adequado, né? Que a gente estaria considerando esse nível aqui dentro do nosso projeto, ok? Bom, a forma, né, do nosso prédio ela é uma forma bem simples. Então eu vou usar aqui dentro de Draw a ferramenta retângulo, tá? Clico uma vez, tentar pegar da forma mais precisa possível a área ou cantinho do prédio, tá? Percebam que a gente tem aí as cotas temporárias para nos auxiliar na definição dessas dimensões, tá? E vejo que na realidade o nosso edifício ele é um edifício quadrado, tá? Então eu vou tentar trabalhar aí com uma dimensão de 6,60 por 6,60. Se a gente fez, né, a gente estabeleceu meio que pelo mouse, mas quando a gente tiver a nossa forma pronta, a gente pode alterar essas dimensões, tá? Bom, com o elemento devidamente fechado, vou clicar em Create Form. Aqui, ó, na setinha, ele vai descer, né? E aí a gente vai clicar em Solid Form. Então, na vista de planta, a gente não viu o que é que ele criou, né? Mas se a gente for lá no 3D, a gente vai verificar que ele criou, né, a massa, né, o nosso volume de trabalho. Para aquela edificação, eu vou definir a altura do meu edifício, né, por aqui. Uma dica, vejam que às vezes é difícil a gente selecionar o objeto que a gente precisa. Tá? Eu quero, por exemplo, selecionar essa face superior para que eu possa fazer ou aplicar a altura que eu necessito. Tá? Então, para isso, uma dica é você deixar o mouse ou o cursor do mouse descansando sobre o objeto que você está trabalhando, e aí você vai clicar a tecla Tab. E à medida que você for clicando na tecla Tab, ele vai iluminando, né, ele vai destacando os elementos que você pode estar selecionando. Né? Então, no meu caso, eu quero essa face. Quando ele chegar no objeto que você deseja, quando ele destacar o objeto que você deseja, você clica, tá? E o seleciona. Quando a gente selecionou a face superior, ele nos deu aí a cota temporária, tá? Eu vou clicar na, na dimensão, né? Vou digitar a dimensão que eu quero. Na realidade eu não quero 6 metros, eu quero 5 metros e 70. E aí eu tenho aí meu volume, né? A minha massa. No entanto, a nossa massa, como vocês viram
na imagem, né, a forma do nosso edifício, ele tem a cobertura, na realidade, ela tem um formato de asa delta, né? Então, nosso volume base, ele tem que ter um canto mais elevado do que os demais. No nosso processo de trabalho, como é que eu vou fazer para a gente ter aquela forma? Eu vou selecionar os pontos e vou atribuir novas alturas, tá? Então, pegar todos os pontos. Eu vou pegar todos os pontos, né, todos os demais pontos, com exceção do ponto da nossa fachada frontal, né, e vou baixar para a altura de 2,90. Evidentemente que se vocês estivessem desenvolvendo, ou fazendo um estudo de massa, em que vocês já não tivessem uma referência prévia, essas definições, né, essas dimensões, elas poderiam estar acontecendo de forma livre, né? Vocês poderiam estar estudando volumetricamente a forma, né, que o edifício de vocês ele iria ter, tá? De uma maneira mais livre. Como no nosso caso a gente tem aí um, um projeto de referência, né? Então a gente vai tentar simular, né, aquela forma, a gente vai tentar fazer com que o nosso edifício esteja o mais próximo possível do nosso projeto de referência, né? Que no caso de vocês poderia ser inclusive um conjunto de croquis. Finalizo, né, a massa. Eu volto aqui para minha área de trabalho normal, tá? Vou lá no meu nível 1. Agora a gente vai simular um terreno. Na verdade não é que a gente vai simular, a gente vai modelar de fato um terreno. Para isso eu vou vir aqui dentro do meu navegador de projeto, eu vou vir aqui na minha abinha de terreno. Lá dentro do nível terreno eu vou novamente em massa e Messing Insight e vou clicar em Top Surface. Tá? Procedimento, a gente tem alguns procedimentos de criação de terreno. Tá? No nosso caso, pelo menos por enquanto, a gente vai trabalhar com a criação de terrenos a partir da definição de pontos, tá? Onde a gente define a elevação dos pontos de trabalho. Tá? Então, no nosso caso, o nível 0 ele vai estar mais próximo do nosso edifício. À frente, né, do edifício a gente vai ter uma declividade, né, ou seja, a gente vai ter um declive. E no fundo do nosso edifício a gente vai ter um aclive. Tá? Então, a gente olhar aqui a imagem, na verdade a gente não tem um aclive não, a gente tem um nível mais elevado. Né? Mas em relação ao nível térreo, né, a planta do nosso edifício, o ponto do fundo ele está realmente mais elevado. Então a gente vai simular essa situação. Tá? Então a princípio eu vou criar uma elevação no fundo da nossa casa. Tá? Vou utilizar aqui uma altura de 5 metros. E aí eu vou clicando nos pontos. Tá? Os pontos relativos à nossa edificação. Terminei de colocar ou marcar os pontos que eu desejo que possuam 5 metros. Eu vou lá novamente em elevação. E agora eu vou digitar 0. E aí eu vou marcar os pontos do nosso projeto. Vejam que o nosso terreno ele vai assumindo, né, ele vai desenhando para a gente as curvas de nível, né, justamente para que a gente tenha uma noção de quanto que a gente está descendo.
pontos eles são editáveis, a gente pode editar esses pontos em outros momentos também. E aí mais à frente eu vou descer menos 1,5 m. Vou descer mais 3 metros. E aí eu vou encerrar, tá? Vou lá no meu 3D. Que ele cria, né, ele criou a nossa topografia, tá? E aí, nesse estágio do trabalho, a gente vai ativar aí as nossas sombras. Vejam que quando a gente ativou as sombras, ele criou as sombras aqui atrás do terreno, mas ele não criou uma sombra no a partir do volume que a gente criou. Por que ele não fez isso? Porque o material da nossa massa, né, do nosso volume, ele está como sendo um material transparente. Tá? Essa transparência ela é importante justamente porque, como no caso essas massas, normalmente elas são utilizadas para desenvolvimento de estudos conceituais, elas ficam transparentes para que você possa estar inserindo e trabalhando com outros elementos, e esses outros elementos eles possam ser visíveis. Para o nosso trabalho, para um efeito de compreensão, né, a gente vai atribuir, né, a gente vai aplicar, né, um novo material, a gente vai configurar o material dessa massa de modo que ela possa produzir uma sombra, né, até porque a gente possa entender qual é o tipo de sombreamento que esse volume está produzindo para a gente. Tá? Então, a gente fazer isso, eu vou selecionar a massa, vou lá em Edit in Place, ele vai voltar de novo para o processo de edição de massa, né, de volume. Vou selecionar a massa inteira, né? Vejam que eu posso fazer isso com uma janelinha de seleção, tá? Em que eu clico na tela e arrasto, né? E crio uma caixa de seleção. Tá? Ou eu posso fazer utilizando o Tab, tá? Então, posso clicar no Tab até que todos os elementos que compõem o objeto eles estejam selecionados. Com o objeto selecionado, eu vou aqui, ó, na minha caixinha de propriedades, em Materials and Finishes, ou materiais de acabamento, quem tiver com a versão em português, e vou clicar aqui onde eu tenho pela categoria, vou clicar nela, vocês vão ver que apareceu uma caixinha. Deixa eu cancelar aqui, não sei se vocês viram. Quando eu clicar aqui dentro, ó, vejam que eles têm uma caixinha com umas reticências. Vou clicar nela. Ele vai abrir a nossa caixa de edição de material, tá? Quem estiver utilizando esse template, o template que a gente disponibilizou no site, vai estar com o mesmo conjunto de materiais. Por isso, realmente é recomendável que vocês utilizem esse padrão, esse template de trabalho, né? Justamente porque a gente vai ter as mesmas informações dentro do template. Tá? Então, eu vou deixar o cursor do mouse em cima desse massa padrão de sombra. Tá? Vou clicar com o botão direito. Clicarei em duplicar, ou duplicate. Vejo que ele criou uma cópia daquele material. Né? Eu vou dar um novo nome para ele, colocar um ponto. Depois eu explico por que a gente está dando esse ponto, tá? Ponto massa genérica. Aqui do lado a gente tem transparency, ou seja, a transparência do nosso objeto. Eu vou aqui do lado deixar essa transparência em 20. A gente vai precisar que o nosso objeto ele tenha uma certa transparência, que a gente vai usar ainda a imagem como referência, né? Então a gente vai precisar
a imagem para desenhar as paredes internas, por exemplo. E aí, quando eu tiver com isso pronto, eu vou clicar em OK. Vejam que aqui a gente tem massa genérica. E aí agora eu vou para finalizar a minha massa. E ainda não... a transparência. A transparência ainda ficou um pouco alta, então vou lá de novo no Edit in Place. Seleciono tudo. Vou deixar essa transparência nula, ou seja, zero por enquanto. E aí depois a gente mostra outras estratégias para a gente conseguir visualizar as paredes internas, tá? Então, finalizar minha massa. Veja que ela agora apresenta, né, uma sombra, tá? Ainda nessa etapa, ainda nesse estágio, eu vou ainda fazer algumas configurações, né, para que o meu modelo, que eu tenha uma visualização um pouco mais interessante, tá? Então eu vou aqui, clico no solzinho aqui embaixo, lá onde tem... desculpa, aliás não é aqui ainda, a gente vai aqui. Aqui eu tenho Graphic Display Options, tá? Então eu vou clicar uma vez. O que a gente vai habilitar aqui? Eu vou lá em Shadows. Eu vou habilitar Show Ambient Shadows. Lá na luz, eu vou aumentar a intensidade do sol, tá? Eu vou aplicar uma luz ambiente. E as sombras a gente vai deixar como estão, né, como padrão. Eu vou dar um OK. Vai demorar um pouquinho para processar essas modificações que a gente fez. Ele vai simular de forma mais eficiente as sombras, né? Aqui ele ficou um pouquinho mais, as sombras ficam um pouco mais suaves, né? Elas ficam mais, com melhor, a visualização fica mais interessante, né? Fica mais simpática.